Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins na área, estamos aí ligados para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada número 13, vocês estão vendo os jogos aí na tela de vocês, hoje teremos Cuiabá e Ceará que está rolando na hora da gravação deste vídeo, Santos e Bragantino, e aí o domingão para mim é o melhor dia de jogos, porque além de ter mais jogos, também tem muitas oportunidades de valor, teremos Galo e Flamengo, Corinthians e Goiás, Coritiba e Paranaense, Atlético de Goiás e Juventude, Fortaleza e América, Inter e Botafogo, Fluminense e Avaí, fechando a rodada com São Paulo e Palmeiras, jogo que eu gravarei o vídeo no domingão e soltarei na segunda-feira para que vocês tenham aí mais contato comigo em termos de informações, beleza? Antes de tudo, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo e ative o sininho da notificação, isso é muito importante para que você e outras pessoas sejam presença frequente aqui no canal, tá bom? Então bora lá, vamos começar pelo jogo mais importante da rodada, o topolarista Atlético Mineiro e Flamengo, jogo muito importante porque o Atlético Mineiro está na sexta posição hoje com 18 pontos e o Flamengo tem 15 pontos, só que já se passaram 12 rodadas, o líder da competição Palmeiras está com 25, 7 a mais que o Atlético Mineiro, 10 a mais que o Flamengo e isso é preocupante, tá certo? Porque antes da competição, Palmeiras, Galo e Flamengo eram os favoritos ao título e somente o Palmeiras tem correspondido à altura do que se esperava até aqui. Para o confronto contra o Flamengo, o Atlético Mineiro não terá o Zaratio e alguns outros desfalques que não são grandes desfalques, então a base da equipe é basicamente a mesma. Já o time do Flamengo não tem Bruno Henrique, mas ainda conta com uma espinha dorsal interessante. O time não tem o Bruno Henrique, vai ficar basicamente o resto da temporada inteira fora, mas aí já contra o Everton Cebolinha como substituto, que vai estrear em breve, né, lá para 18 de julho, daqui a um mês. Então, basicamente, o time do Flamengo tem tudo do bom e do melhor, mas não conta também com o Davi Luiz, Isla, que não são grandes desfalques, e o Bruno Henrique aí, e outros nomes que não são tão badalados. O que eu penso para esse confronto? Nós temos um jogo aqui que realmente chama a minha atenção. O time do Flamengo, ele pode não estar em boa fase, pode estar aí na pior posição entre os três favoritos ao título brasileiro antes da competição, mas essa cotação de 1,80 para o Flamengo aqui, na minha visão, ela tá desajustada. Você pode ter um Mineirão lotado, você pode ter o Atlético Mineiro em um momento que talvez seja melhor porque tem 3 pontos a mais, mas o Galo tem problemas com seu treinador, se perder amanhã o Mohamed lá, o turco, pode cair, as chances são grandes. O time do Galo tem problemas de bastidores nitidamente, principalmente com o técnico aí parece. O Flamengo vem de uma mudança de técnico, trouxe o Dorival, então a gente basicamente sabe que quase certeza que o Flamengo não tem problemas nos bastidores ou de jogadores com o técnico, o que é importante para análise. Ou seja, é um confronto mais igual do que parece. E quando você me paga um DC num jogo desse, eu fico realmente muito inclinado a pegar, por isso que a minha bet para esse confronto é Flamengo ou empate, tá? Que é o Flamengo mais menos handicap asiático, mas é a mesma coisa que Flamengo ou empate, só que tá pagando mais no mais meio, tá certo? Então eu pego esse Flamengo aqui, mais meio contra o Galo. Já Corinthians e Goiás, o Corinthians enfrenta o Goiás buscando novamente se aproximar do Palmeiras, que é o líder com 25 pontos, o Corinthians está logo atrás com 22, e o Goiás vive outra realidade, tem 14 pontos, 8 a menos que o Corinthians, está com 1 ponto acima do Atlético de Goiás, seu maior rival, que abre a zona do rebaixamento. O Goiás com o Jair Ventura, por mais que o Jair Ventura seja um treinador que ninguém gosta, é um cara que defensivamente ele consegue montar times interessantes e consegue fazer bons contra-ataques contra times grandes. Acontece que o Jair Ventura tem problemas defensivos com o Goiás muito pontuais, né? Não conta com o Reinaldo, não conta com o Caetano, não conta com o Sidmar. Então o problema do Jair Ventura para montar um time contra o Corinthians é justamente o que ele mais sabe fazer, que é só defesa. Por outro lado, o Corinthians é um time que, na minha visão, tem capacidade para descomplicar esse jogo totalmente. Fez isso contra o Juventude, fez uma boa partida contra o Juventude, conseguiu realmente fazer um jogo descomplicado, fez gol no começo e um gol no fim, administrou bem a partida, e aqui contra o Goiás, que na minha visão até um pouco inferior ao time do Juventude, o time do Corinthians tem total capacidade de vencer essa partida. Joga em casa, tem apoio da sua torcida, sabe aproveitar muitas vezes o fator mano de campo e tem um elenco muito superior ao Goiás. Tudo isso
se transforma numa aposta, na minha visão, no Corinthians para vencer a partida ao vivo, tá bom? Essa cotação de 1,60 eu não gosto, na minha visão, tá muito exagerada pro Corinthians, então nós vamos esperar o jogo ao vivo e entrar a 1,70 no Corinthians com uma unidade. Ah, Danilo, o Corinthians tomou gol. Vamos entrar na dupla possibilidade de como unidade a 1,66, tá certo? Então, ou entramos na vitória do Corinthians, ou se ele tomar gol antes de bater a cotação, a gente entra Corinthians ou empate. Essa é a minha recomendação para esse jogo. Já Coritiba e Atlético Paranaense, duas equipes que não têm grandes notícias, né? O Alex Muralha fica fora do confronto contra o Atlético, o William Farias e Léo Gamalho retornam. No Atlético tem 3 mudanças também, mas basicamente a espinha do jogo está mantida, mesmo com troca de goleiro e tudo mais, e eu vejo o jogo igual. Alguns até preferem o Coritiba hoje, e eu até entendo isso, porque o Coritiba realmente tem feito um bom campeonato. O Coritiba hoje está Na verdade, ele não tá fazendo tão bom mais campeonato não, tá em 13º já, caiu aí com 2 derrotas nas últimas 2 rodadas, né? Tem 15 pontos, então já tá 2 pontos de rebaixamento. O Cap, por sinal, que pegou o elevador, né? Tá em 4º com 18 pontos. Diante desse equilíbrio aqui, Coritiba e Cap estão a 3 pontos de distância só no Brasileirão, eu vejo uma chance de empate aqui muito legal. E por isso que eu gosto de meia unidade nesse empate a 13,10. É clássico, o Atlético Paranaense, na minha visão, tem um time mais técnico, joga fora de casa, então o Coritiba equilibra pelo fator casa e o Atlético chega junto por ter um elenco melhor. E aí acaba que o empate a 13,10, principalmente por ser clássico, chega com uma boa perspectiva para esse confronto. Então eu vou de empate aqui entre Coritiba e Atlético Paranaense. Já Atlético de Goiás e Juventude, esse confronto aqui ele me deixou pensando muito sobre o que eu ia fazer. E o grande ponto é, o Jorginho repete o time do Atlético de Goiás contra o Juventude, mantém os mesmos titulares da rodada passada contra o Palmeiras, quando perdeu por 4-2. E o time do Batista, né, do Juventude, tá mudando algumas coisas para a partida e para realmente ter melhores resultados, né? Então o esquema da Juventude deve ser diferente para esse confronto. Juventude é o penúltimo do Brasileirão com 10 pontos e o Atlético de Goiás é o é o 17º, né? O 4º time de cabeça para baixo com 13 pontos. Eu vejo essa cotação do Atlético um pouco exagerada. Ok que joga em casa, ok que o Atlético é um time que joga para cima, mas ainda assim é um time que não está fazendo um bom brasileiro e é um time que está jogando numa condição que não é mais tão vantajosa, que é jogar no Centro-Oeste. Não está fazendo tanto calor porque o clima do ano não está tão calor, não é verão, estamos entrando no inverno, se já não entramos, acho que vamos entrar agora, né? E por isso que acaba que o Juventude cria mais condições aqui, não terá um fator visitante tão complicado assim de se encarar. Por isso eu gosto desse mais 0,75 do Juventude a 1,62. Essa cotação vocês encontram, ela até um pouco maior nas casas asiáticas, então vou registrar 1,65, mas eu gosto aqui desse mais 0,75 do Juventude a 1,70. Eu não entendo tanto favoritismo por um time que está na zona do rebaixamento. Precisa ganhar, mas aquele velho papo precisa ganhar, mas sem ter time acaba que o Mochuí não vale de nada. E ainda mais no brasileiro, que é um campeonato tão fechado, tão complicado de vencer os jogos, você dá o mais 0,75, que com uma derrota ainda você paga a meia unidade. Eu gosto dessa cotação do Juventude. Fiz isso inclusive no Atlético de Goiás contra o Fluminense na rodada passada. O Atlético foi lá e ganhou quando ninguém esperava. E hoje eu tô indo contra o Atlético de Goiás, porque justamente eu acho que a posição das duas equipes é basicamente idêntica ao que foi Fluminense e Atlético de Goiás, mas com o Atlético em posições invertidas. Passando adiante, nós teremos Fortaleza e América de Minas. Muita gente comentando sobre a fase do Fortaleza, que realmente assusta. O time tem apenas uma vitória em 12 jogos, 7 pontos. Está 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. Cada vez mais isso tem feito mal para o Fortaleza, porque o planejamento foi: vamos focar no campeonato, na Copa Libertadores, passar de fase, depois a gente volta a jogar no Brasileirão. Só que houve um pouco de prepotência da parte do Fortaleza de achar que ganharia a qualquer momento, como consegue um Flamengo, um Atlético Mineiro e um Palmeiras da vida. E o Fortaleza hoje não é esse time. É bom o time, mas não é uma máquina. E acabou perdendo todos os jogos que precisava ganhar, basicamente, e agora a crise está instaurada no time. E diante disso, começam os rumores de que os bastidores do Fortaleza estão aí cada vez mais complicados. E diante disso tudo, eu vejo o América se aproveitando dessa situação. Eu acho até que Fortaleza vence amanhã, olha que curioso, mas eu vou de América mais 0,75, por quê? Porque valor é valor, e você me pagar o mais 0,75 para o América,
que hoje está na 14ª posição, diante do Fortaleza que está em 20º. O América não é um time bobo, também disputou Libertadores, só que caiu na primeira fase. Tá aí com 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fez 11 gols e tomou 13. Contra o Fortaleza, que venceu uma partida em 12, eu não entendo esse favoritismo do Fortaleza. Até banquei o favoritismo do Fortaleza em outros jogos, contra o Goiás, por exemplo. Só que eu cansei de um time que não joga bola, que tá naquele papo de se recuperar no brasileiro, mas não consegue pontuar. E diante disso eu vou com comunidade também nesse mais 0,75 do América a 1,68. Você acha até 1,70 nas casas asiáticas. Internacional e Botafogo, eu realmente não sei o que fazer aqui, um jogo bem complicado. Eu até gosto um pouco desse mais um do Botafogo a 1,62, só que eu acho que o Inter acaba vencendo essa partida. Também não sei se o Botafogo é um time confiável nesse momento, então assim, eu acho que o Inter tá com um planejamento muito bacana, só que o Botafogo é uma incógnita aqui para mim. Não sei se é um time bom, se é um time ruim, se é um time que vai vencer se vai ser o time que venceu o São Paulo ou se vai ser o time que perdeu do Avaí. E diante de tantas circunstâncias assim, eu prefiro não fazer nada nesse jogo. E aí eu passo para Fluminense e Avaí, o Fluminense do Diniz, que está na 12ª posição com 15 pontos, e o Avaí tem 17 na 7ª posição. O Avaí até que é um timinho legal, tal, bem montado, um time que tem seus valores, mas para mim está assim, usufruindo muito desse nível de competição. Já o Fluminense, eu boto uma fé no Fluminense que ele vai realmente conseguir fazer bons pontos lá na frente. Eu gosto do MR do Fluminense aqui, nessa cotação não, então eu espero aqui bater 1,70, subir 5 centavos eu já entro, contra um Avaí que na minha visão tá surfando numa onda do Brasileirão que não será assim para sempre. Não tem o goleiro Douglas e não tem o volante Matheus Galdesani no seu time provável para jogar no Maracanã, então acaba dificultando as ações defensivas do Avaí, que são muito importantes para um jogo como esse. O Fluminense é muito abrupto no ataque, é um time que sabe jogar muito bem na frente, falha defensivamente, é verdade, mas eu vou dar esse ponto pro Fluminense aqui, porque eu tô achando que essa cotação já tá um pouquinho alta, e se der aqui uma subidinha já vai ficar legal, então vamos entrar 1,70 no Flusão. Eu acho até que na verdade nas casas asiáticas tá já 1,70. Investiguem, eu vou dar uma olhada aqui, se tiver 1,70 eu já vou registrar na nossa planilha do YouTube, inclusive eu vou passar como é que a gente foi no último dia do mês, no vídeo que eu vou fazer aqui, tá bom? Pessoal, então é isso, muita calma na rodada de amanhã, jogos interessantíssimos para trabalhar, mas olha, sapatinho, beleza? Não se esqueçam de conferir meu grupo VIP, meu grupo free também do Telegram, estão tudo aqui embaixo. No meu grupo VIP eu mando minhas bets para divisões inferiores do Brasil e também para torneios internacionais, além do que eu faço aqui no YouTube, que é uma cortesia para vocês, tá bom? Grande abraço, fui nessa e ó, like no vídeo aí, hein? Tchau, tchau!